Quando o artista se apaixona pelo seu ofício corresponde a essa paixão. E aí, o público se entrega, se emociona, se fascina. A nossa convidada de hoje foi arrebatada pelo teatro e se entregou a essa paixão desde a adolescência. Ela é Maiara Magri. Maiara, é um prazer receber você no Persona. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Adoro estar aqui. É uma honra ter você aqui com a gente, Maiara. Bom, para começar, você vem do interior de São Paulo, Mogi Guaçu. Então vamos contar um pouquinho sobre a tua infância, teus pais. Como era a menina Maiara? Eu era muito tímida, assim, impressionantemente tímida. E nunca imaginei, quando criança, que um dia pudesse falar para o público ou, né, pudesse virar uma atriz, também porque estava em Mogi Guaçu. Então, eu não participava muito das coisas, eu era muito quieta, muito, tipo, dentro de casa, assim. E até que eu conheci umas pessoas que faziam um teatro. Imagina, teatro em Mogi Guaçu, mas era, assim, bem experimental. E aí eu tinha 11 anos. Então, eu, daquela menina muito calada, muito fechada, eu me encantei. Falei, eu quero fazer isso, quero pelo menos tentar fazer isso. E entrei nesse grupo, que nunca apresentei nada, mas assim, entrei para conhecer o que eles faziam, sabe? Como era, porque aquilo me encantava. Eu me lembro que eu vi um espetáculo também em Mogi Guaçu, no clube, sabe? E eu não podia assistir. Eu acho que era do Dias Gomes. Santo Inquérito? Santo Inquérito. Aí eu fiquei, tipo, escondida, assim, no clube, também com uns 12 anos de idade, e aquilo cresceu, assim, na minha cabeça, sabe, no meu desejo. Falei, gente, eu quero ser isso. E eu falava, meus pais não acreditavam muito. Meu pai era muito liberal, no sentido de que eu poderia escolher o que eu quisesse fazer. Mas eu acho que nem ele, nem minha mãe acreditavam também que eu poderia um dia sair de Mogi Guaçu, aquela cidade pequena, eu com poucos amigos, tímida demais, para São Paulo, né? E desbravar esse mundo. Agora, seu pai ou sua mãe tinha alguma ligação com a arte, alguma coisa ou não? Não, ninguém da minha família, nunca. Nada, mas nada. Foi uma coisa... Você é a ovelha negra da A família. ovelha negra. Começou comigo, começou muito cedo, né? Porque, assim, a minha infância era andar de bicicleta pela cidade, uma cidade pequena. Eu lembro que depois eu ganhei uma motinho, andava de motinho, que eu amava. Me debutei. Gente, eu debutei. O Dolabella foi meu padrinho de debutante. Depois eu fui trabalhar com ele lá na frente. Então, era uma vida super normal, até que o teatro surgiu. Vamos chegar lá. Agora, não tinha teatro em Mogi Guaçu, claro. Você assistia alguma coisa lá no clube. Mas cinema devia ter, né? Você assistia cinema? Não tinha, não. A gente ia para Campinas. Como os meus amigos do grupo de teatro eles já eram mais velhos, a gente ia sempre para Campinas assistir cinema, assistir teatro. Fui ver Esperando Godot. Eu devia ter uns 12 anos. Não entendi nada, mas como aquilo já me fascinava muito, né? Depois do Santo Inquérito, eu ia com eles. E mesmo cinema, a gente tinha que ir para Campinas assistir. Esperando Godot com quem? Com a Eva Vilma, Lélia Lélia Abramo, Lilian Lemertz. Olha só, gente. Olha só, e eu lá, pirralha, assim, não entendia nada, mas eu estava lá. Grandes referências já, não né? é? Mas a gente teve, em Rio Claro, teve um teste para você ganhar. Quem ganhasse, né, esse concurso ganhava uma bolsa de estudos para ir para o Rio de Janeiro para uma escola de teatro. O grupo foi fazer esse teste.
E eu falei, eu também vou, a metida, assim, né? Aí eu já tinha uns 14 anos. Falei, não, eu também vou. Cheguei para o meu pai e falei, olha, pai, eles vão para Rio Claro, vão fazer, e eu quero ir. Meu pai disse assim, você vai ganhar. Olha! Falei, não, pai, eu nunca pisei no palco, eu não tenho ideia do que seja. Ele falou, você vai ganhar. E eu fiz o Santo Inquérito, a cena da Branca Dias, do Santo Inquérito. E ganhei. Eu ganhei, gente, assim, eram várias pessoas do interior todo e eu ganhei essa bolsa de estudos para ir para o Rio de Janeiro. É Jaime Barcelos, o ator. Jaime Barcelos, tinha uma escola de teatro. Uma escola de lá. teatro. Só que eu não fui, porque eu ainda tinha 14 para 15 anos. E aí, com 17 anos de idade, você se viu morando aqui em São Paulo, numa república, uma cidade grande. Sim. Além da escola, o que você fazia por aqui? Bom, eu amava São Paulo. Eu cheguei assim, falei, meu Deus, estou em casa. Eu ia muito ao cinema e ao teatro, era uma coisa, e ficava com os meus amigos da IAD. E a gente, na verdade, era o que a gente fazia. Mayara, então olha só quem que te mandou umas palavras que falam um pouquinho sobre essa época. Eu e Mayara entramos na Escola de Arte Dramática em 1980. E eu acho que imediatamente a questão de ter vindo de fora de São Paulo, né? Eu vim de Santos, Maí veio de Mogi Guaçu, eu acho que nos ligou imediatamente. Então, nós descobrimos São Paulo juntos, porque nós passeávamos, nós íamos a shows, restaurantes, e nós éramos bem jovens. E a Mayara, ela era um fenômeno da IAD, porque ela sempre falou com os olhos, né? Mayara fala com os olhos e nós éramos fascinados por artistas, nós não tínhamos contato com artistas, né? Mayara e eu íamos muito no Orvieto e eu lembro que nós sentávamos assim, bem aonde, no meio do salão do restaurante e nós ficávamos ouvindo as conversas dos artistas. E eu lembro também da gente ter comentado que um dia nós estaríamos naquelas mesas falando e alguma jovem artista estaria ali escutando e sonhando e ser um artista depois, mais tarde. Estamos aqui, né, Mayara? Um beijo para você. Bonito depoimento. Nossa, o Nelson, gente, é um talento de diretor, de autor. Ele fez coisas lindas no teatro, faz ainda. Mas a gente ficou muito junto quando a gente chegou. E a gente ficou um ano praticamente namorando, sabe? E esse encontro da gente, acho que deu muita força nos anos seguintes da IAD. Mais um depoimento para você, olha só. Meu Deus. Querida Mayara Magre, que prazer poder dar esse depoimento para você. Muito tempo que a gente se viu pela primeira vez, acho que foi na IAD. Você cursava os primeiros anos da IAD e eu era os meus primeiros anos como professor nessa escola tão querida, onde trabalhei depois por muitos anos. Lembro de você sempre nos corredores, sempre compenetrada, sem histrionismo, fazendo exercícios com extrema delicadeza. Tinha que ser essa atriz grande que você se tornou mesmo. Depois tivemos uma relação mais intensa, mais forte, quando a gente fez essa peça maravilhosa que todo ator e toda atriz quer fazer, que é o Hamlet do Shakespeare. Eu fazia o Hamlet e você fazia o Ofélia. Que coisa linda te ver como Ofélia. E por fim, a gente chegou, também trabalhamos juntos na Próxima Vítima, do João Batista de Andrade. Eu fazia uma ponta, um papel pequeno, que era um deputado progressista, e você era o papel principal do filme. Bem, a gente está aqui, faz muito tempo que a gente não se vê, a vida no teatro, para o ator e para a atriz é sempre assim, a gente vive muito intensamente um determinado momento e depois a gente se separa. Mas a gente traz nossos colegas no coração e eu tenho você aqui muito perto de mim.
Muito bom fazer esse depoimento. Eu quero desejar para você muita sorte na tua carreira daqui para frente também e que fique em paz, sem passividade, como dizia Augusto Boal. Perfeito, fique em paz, sem passividade, perfeito. Uma atriz não pode nunca, né, ficar, tipo, pacífica diante de tudo que está acontecendo. Gente, o Celso foi meu professor, né? Para mim, ele sabia tudo e eu estava ali chegando, muito menina. E, de repente, na minha primeira peça profissional, eu fui fazer Ofélia, direção do Márcio Aurélio. E o Celso era o Hamlet. E, nossa, ouvi um depoimento do Celso, do Nelson. Tem mais, tá? Mas vai Tem me mais, remetendo ao meu começo, bastante. gente. A gente, sabe o que a gente faz? A gente luta tanto e corre tanto que lá atrás vai ficando. E momentos tão importantes, pessoas tão importantes na vida, você vai deixando. Porque também a vida corre, você não encontra mais. E dá uma saudade, que puta saudade dos meus 18 anos, 19, 20. Do sonho, né? De ser aquilo tudo que a gente sonhou, né? Agora, Maiara, mesmo antes de terminar o seu curso lá na EAD, você já estava trabalhando na TV Bandeirantes, olha só. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá bom? Ok. Voltamos já já com o Persona. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a Maiara Magri. Maiara, seu primeiro trabalho profissional foi na novela Os Adolescentes, né? Na TV Bandeirantes. Isso. Fala pra gente, como é que você chegou lá? Eu não tinha nem terminado a escola ainda. Então, eu soube, eu chegando na IAD, eu soube que ia ter um teste no dia seguinte com o Abu Janra na TV Bandeirantes. Aí os meus colegas me passaram um texto, eu fiquei decorando, estudando, no dia seguinte eu fui para lá. E, imagina, Antônia Bujanra na minha frente, eu tremendo, eu fiz o teste e fui embora. E, de repente, eu tinha passado, porque a novela, Os Adolescentes, eram assim, tipo uma figuração, mas com 20 figurantes fixos para aparecer sempre nos clubes, na faculdade. E aí eu estava lá, e à noite fazia IAD. Então, foram momentos, assim, cansativos, mas muito gratificantes. Depois, gente, por uma obra do acaso, que eu acho que nada é por acaso, a Ivani Ribeiro deixou a novela e entrou o Jorge Andrade. Vamos falar disso já já? Depois dessa matéria que a gente vai mostrar para você agora? Vamos. O dramaturgo Jorge Andrade nasceu em 1922, numa família de fazendeiros da cidade de Barretos, interior de São Paulo. E desde jovem teve conflitos com o pai, que não aceitava um artista na família. Mas foi justamente inspirado nas memórias de sua gente que ele se fez um dos mais consagrados autores da dramaturgia brasileira. Suas obras quase sempre relatam a decadência das famílias patriarcais de ruralistas frente à ascensão da industrialização e da nova burguesia das cidades, em textos como A Escada e Os Ossos do Barão. E foi com uma personagem de Pedreira das Almas, também de Jorge Andrade, que Maiara Magri fez o seu teste para entrar na EAD, escola, aliás, em que o próprio autor da peça havia estudado. Para a televisão, Jorge escreveu novelas que se tornariam clássicas, como O Grito, Ninho da Serpente e Sabor de Mel. Nestas duas últimas, Maiara estava lá. Jorge Andrade realmente faz parte da vida da atriz. Só fez parte, como teve uma grande influência, né, Maiara? Uma grande influência, gente. Como é que começou tudo isso? Como que você conheceu o Jorge Andrade? Eu entrei na IAD com o texto dele e nunca imaginei que eu conheceria
De repente, eu estava na biblioteca da casa dele, com mais 5 adolescentes, 100 personagens da novela, e a gente começou ele começou uma reunião. Aí eu, ainda tímida, mas eu não queria perder aquela oportunidade, aí eu cheguei bem baixinho, assim, sabe quando a voz não sai, fica... Eu falei assim... Seu Jorge? Jorge. E eu entrei na IAD com um texto seu. Ele falou, você está na IAD? Aí mudou, sabe? Falei, eu faço IAD, estou fazendo os adolescentes e eu entrei com a Pedreira das Almas. Putz, aí foi, não sei, se iluminou uma coisa. Porque ele fez EAD, né? Ele fez IAD. Aí que ele me contou que ele fez IAD e que ele estava muito feliz de ver que entre aqueles jovens, porque, gente, eu era muito jovem e eu parecia mais jovem ainda, eu já tinha, sei lá, 19 e parecia 14. E ele ficou, assim, maravilhado com esse, sabe, essa vontade que eu demonstrei naquele momento. Mas aí no Ninho da Serpente, você já tinha uma personagem. Você era a Marinalva e contracenava com gente do calibre da Cleide Diáconis, da Beatriz Segal, do Otton Bastos. Como é que foi encarar, vamos dizer, estar ali em cena com essas pessoas? Deu aquele friozinho na barriga? Deu muito frio. Deu, assim, eu acho que o problema da minha voz voltou de novo, assim, de não sair nas primeiras cenas. Quito Junqueira, sabe? E eu tinha que fazer umas cenas assim, e a minha voz era... Se a gente até assistir, você vai ver que não saía. E eu ensaiava em casa também para fazer as cenas, para ver se eu conseguia ficar mais com Paulo César Grande, que também era a primeira novela dele, e a gente fazia um par romântico. E eu ensaiava em casa para ver se ficava mais natural, sabe? E eu gravava muito, porque eu fazia uma empregada daquela mansão, e eu estava em quase todas as cenas com aqueles... né, atores fantásticos, monstros na minha frente. Um dia a Beatriz Segal falou assim, vamos bater o texto? Eu, vamos. Sentei do lado dela assim, gente, pensa, mas eu não sei, era muita emoção, eram muitas emoções. Para mim era tudo muito grande, sabe? E você ainda estava no início de carreira quando estreou no cinema no papel da Luna, que era uma jovem prostituta no filme A Próxima Vítima. Isso. Você vinha da televisão, né, e o processo de criação no cinema é bem diferente aí da TV. Como é que foi a sua preparação aí para essa personagem tão complexa e na sua idade? Eu soube que João Batista, eu nem conhecia o João Batista, ele ia fazer um filme. E aí um ator falou, vamos lá, porque eles estão fazendo seleções para atrizes e parece que eles precisam de uma atriz da sua idade. Eu levei uma foto, fui lá, deixei a foto, eles me ligaram para eu fazer um teste. Eu fui, fiz o teste com o João Batista, depois me ligaram para fazer um outro teste. Aí fiz um outro teste com o Breda, Walter Breda, que fazia o Gigolô. Depois me ligaram de novo para fazer um outro teste com o Fagundes. Aí, depois do teste com o Fagundes, é que eu fui escolhida. Então, foi uma seleção, assim, sabe? Eu fazia improvisos, eu fazia textos. Eu fui bem testada, porque era uma personagem difícil, né? Uma prostituta jovem que estava vivendo aquela loucura de um assassino que matava as meninas. E foi também uma coisa, assim, extraordinária. E a Luna, assim, me deu 3 prêmios, me deu amigos, sabe? Pessoas, assim, muito importantes também. E cinema, que era outra coisa. Quando eu me vi na tela, Nossa! Então, olha só quem te mandou umas palavras sobre esse filme. Olha, com prazer enorme que eu mando essa mensagem e digo essas palavras aqui sobre a Maiara Magri, querida Maiara Magri, uma atriz maravilhosa. Me lembro bem o filme A Próxima Vítima, que é de 81,
Eu precisava de uma garota para fazer um personagem que seria a par do personagem do Antônio Fagundes, né, o repórter. E há crimes na região do braço tal, e ninguém sabe quem são os criminosos. E o Fagundes, investigando, acaba encontrando a Maiara e tem uma história com o personagem dela. Eu fiz teste, fui afinando, no final tinha 2 pessoas, tal, uma coisa meio chata para Maiara, tal, mas eu sabia que seria ela, mas eu fui esticando para começar a prepará-la para o filme, né? Ela foi maravilhosa, fez um sucesso estrondoso. O filme tem um elenco fortíssimo, mas todo mundo queria saber da Maiara. Então, um sucesso muito grande, graças à beleza dela e ao talento, principalmente ao talento. Maiara, um grande abraço, uma felicidade muito grande minha encontrar você. Um abraço, viu? Nossa, João, ali começou tudo, porque o filme que me projetou realmente, né? Eu ganhei o Kikito, eu ganhei governador do estado, eu ganhei a PCA e me projetou. Aí as pessoas, os atores, os artistas já passaram a me conhecer, né? Eu fui para Gramado. Então, eu acho que a minha vida mudou, porque ali profissionalmente eu estava estreando mesmo, porque as novelas da Bandeirantes ainda eram pequenas, personagens pequenos, mas aí no filme, assim, foi realmente o meu grande começo. Aí foi a explosão, né? Foi Agora, a explosão. depois da Próxima Vítima, você fez o Choque. Choque de Versão Diabólica, Sim. né? Você ganhou prêmios também com o Choque. Uhum. Você já comentou sobre isso, mas queria saber, essa coisa de ganhar prêmios logo no começo da carreira, prêmios tão importantes, muita gente despiroca com isso. Como é que você levava isso? É verdade. Eu sentia que era o reconhecimento e que para mim era muito importante saber que eu estava no caminho certo. Eu me critico muito, sabe, eu sou dura comigo mesma. Então, quando essas coisas aconteciam, eu era premiada, eu tinha certeza que tinha valido a pena, que eu estava no caminho certo, que ali era a minha vida. Eu acho tão inútil você achar que um prêmio vai fazer com que você seja melhor. É bobagem. O prêmio ele vem para falar assim, olha, você mereceu. Valeu. Valeu. Continua. É assim que vai dar certo. Então, o prêmio para mim era isso, uma explosão de alegria. Mas não, eu ainda queria mais. Eu queria, assim, me reconhecer. Para mim mesma, sou uma boa atriz. E só o tempo, acho que, para mim, ia me mostrando isso. Foi me mostrando isso, na verdade. Então, vamos ouvir mais alguns depoimentos? Bora lá. Magri, nós não nos vemos há muito tempo, mas trabalhamos juntos no começo das nossas carreiras. Na Bandeirantes, uma novela chamada Sabor de Mel. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Fizemos um Hamlet com direção do Márcio Aurélio juntos. O Hamlet era o Celso Frateschi, a Maiara era a Ofélia, que ela fazia sensacionalmente bem. Nós fizemos Choque, o filme, Choque do Jair Correia também, foi uma experiência muitos anos atrás. E eu lembro que eu tinha uma cena com a Maiara que eu estava deitado no colo dela e a gente estava dormindo, era de madrugada, a gente só filmava de madrugada e a cena era de madrugada. E aí eu dormi de verdade enquanto filmava a cena, acordei no meio do take, acordei. Olá, Maiara, que prazer enorme falar com você depois de tanto tempo. A última vez que nos vimos foi num jantar quando fui lhe entregar um prêmio que você havia ganho como melhor atriz coadjuvante com o filme Choque, precursor do gênero slasher no Brasil. Vivíamos numa época onde o cinema paulista era incentivado por produtores e investidores que apostavam no trabalho de cineastas sem a necessidade de incentivo fiscal.
Apesar das importantes premiações que o cinema brasileiro conquistou no mundo todo nos últimos anos, no seu entender como atriz, você acredita que nossa indústria cinematográfica e seus talentos reverterão a triste realidade que estamos vivendo? Acredita que no final desse desgoverno que ameaça a cultura como um todo, a nossa produção cinematográfica voltará a crescer? Um beijo enorme no coração. Sucesso! Saúde, amor. Um beijo bem grande e até de repente. Gente, Taumaturgo e Jair Correia. Não, vocês querem me matar, né? A impressão que eu tenho com relação ao cinema brasileiro é que ele está sempre recomeçando. A gente recomeça, faz grandes coisas, de repente acaba. Depois surgem diretores, surgem autores, aí vem aquele boom de novo, você fala, meu Deus, agora. Acaba. Acaba no sentido de que, sabe, não é que para, mas anda um pouco para trás. É abafado. É abafado a gente está agora, né? Estamos, assim, agonizantes. Como Jair perguntou, agora eu acho que é uma das piores fases mesmo do teatro, do cinema, das artes todas. A pior fase que os artistas estão passando. Eu espero que uma época da nossa vida, o cinema só faça muitos filmes, sabe? Muitos e muitos, e não pare nunca mais, seja uma indústria. E a gente andou para trás, mas a gente vai voltar. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem, nossa força, porque o brasileiro é muito forte, os artistas, os técnicos, a gente tem uma força, que é aquela coisa de não desistir nunca. O cinema dá uma paradinha, depois vem de novo, o teatro, tudo. Eles não sabem como nós somos resistentes, né? Como nós somos, como nós podemos fazer o povo feliz. Nós podemos, nós temos isso nas mãos. E a gente vai fazer de novo. Sabe, mas a gente não vai morrer. Não. Não. Agora eu vi ali o Taumaturgo, jovem, né, garotão ainda, contracenando com você. Menino. A gente fez esse filme, a gente fez uma novela a gente fez 2 novelas. A gente fez O Ninho da Serpente e O Sabor de Mel. E passou também Guarnieri, né? Guarnieri foi meu pai. Grandes passagens pela minha vida. Pela minha rica vida, né, de atriz. Primeira novela na TV Globo foi Amor com Amor se Paga, mas você ficou conhecida mesmo do grande público, foi com A Gata Comeu, na personagem da Babi, que aliás todo mundo queria cortar o cabelo como o teu, né? E cortaram. E cortaram. Foi. Como é que foi? Porque você se diz essa pessoa tímida, né? Como é que foi lidar com essa popularidade tão repentina, assim? Eu só fui percebendo mesmo o tamanho que era fazer uma novela da Globo depois da Gata Comeu. Eu dava autógrafos, mas eu não tinha ideia do sucesso que ela estava sendo naquele momento. Eu gravava muito, ficava no estúdio, ficava com os atores, então eu não tinha essa noção do que era a Babi. E a Babi marcou época. A Babi, assim, tem pessoas com o meu nome, com o nome de Maiara, com o nome de Babi, com cabelo. Uma amiga minha, Rose, ela disse que o pai ficou muito bravo quando ela chegou com um corte, com o rabinho atrás. Ele queria que ela cortasse aquele rabinho de qualquer jeito, mas ela não cortou. Ela continuou com aquele cabelo. Você deve saber que existe uma bailarina, uma grande bailarina, que tem o seu nome por causa da novela, né? Maiara Magri. E algumas pessoas falam, não sabia que você era bailarina. Eu falo, não, eu não sou. Você está me enganando? Eu falo, não, gente, eu não sou. Mas você não ganhou um prêmio como bailarina? Eu falo, não. É uma bailarina jovem, muito talentosa, que tem o meu nome. Ela deve chamar, tipo, Maiara Magri, alguma outra coisa. Mas ela tem o meu nome. Eu falo, nossa, que coisa louca. Muito legal. Olha só quem mandou esse depoimento aqui agora para você. Maiara, querida,
Que coisa boa saber que hoje você está sendo homenageada pelo Persona, esse programa que eu tanto admiro, que eu acompanho, e poder falar um pouquinho da nossa história, de tantos trabalhos, tantas aventuras, e essa amizade tão bonita, né? De tantos e tantos anos. Eu fui muito feliz no meu primeiro trabalho na TV, com um personagem bacana, poder contracenar com você. Juntos fizemos Tito e Babi, na novela Gata Comeu, essa novela de tanto sucesso até hoje. E você foi a minha primeira parceira, o meu primeiro beijo na TV. E sempre foi essa colega tão generosa, tão talentosa. E eu tenho muito orgulho da nossa trajetória profissional e pessoal juntos. Mesmo de longe, eu quero que você saiba do meu carinho, da minha admiração, e isso é para sempre. Um beijo bem grande, e eu estou muito, muito feliz em hoje você estar sendo homenageada. Beijo grande. Obrigada, Jaime. Nossa, gente do céu. Era muito legal, porque eu já tinha feito novela na Globo e o Jaime estava começando. E assim, ele estava muito tenso no começo, sabe? E também eu acho muito bom a gente poder dar essa força para o colega que está começando. E a gente brincava muito, a gente passava texto, sabe? Para ficar essa coisa natural. E foi um sucesso, gente. Que coisa, né? Foi um sucesso. A gente... Nossa, deu muito certo. Um casal que deu muito certo. E a gente foi muito amigo também. Agora também estamos distantes. Mas meu coração, assim, ele está muito feliz agora por rever tantas pessoas maravilhosas e por ter todos eles comigo, né? Não só os atores, mas as personagens, né? As personagens que eles também me deram, né? É uma troca, sempre. O teatro é lindo por isso, a televisão, o cinema. Agora, você passou também pela TV Manchete, você fez Dona Beija, que foi outro enorme sucesso, né? A Manchete, naquela época, estava começando com teledramaturgia, não tinha aquela estrutura toda que tem a Globo, por exemplo, né? Uhum. Você sentia a diferença, assim? Como é que era gravar naquelas condições da Manchete? Era um bando de loucos. Gente, um estúdio que fazia 45 graus e não tinha ar-condicionado. Uau! Peruca, aqueles vestidos imensos. E então era assim, a gente gravava tipo, sei lá, 20 cenas. Entre uma cena e outra, parava tudo, apagavam as luzes e ligavam ventiladores imensos. Aí você respirava um pouco, vamos gravar, acendia tudo, desligava o ventilador e lá a gente ia. Nossa. Agora, a diferença era essa, a gente não tinha nenhuma mordomia, estávamos todos começando, né, um canal de televisão, na verdade já tinha começado, mas a gente estava apostando que aquilo tudo ia dar certo. Dona Beija é uma novela linda, linda, com atores também brilhantes. Enfim, foi um marco mesmo na minha vida, mas foi um marco assim, que a gente penou. Sabe, você tinha que falar daquele jeito, toda bonitinha, toda arrumadinha, mas por dentro você estava assim, meu Deus, que calor! Será que eu vou aguentar? Passando mal. Teve gente que desmaiou no estúdio, porque realmente era muito, muito quente. E tinha as externas também, que também eram debaixo daquele sol, e passavam aviões. Aí era assim, gravando, avião! Parava todo mundo. Gravando, avião, parava todo mundo. Você falava, eu não vou mais sair daqui nunca mais. Mas, olha, foram assim, Dona Beija é um trabalho lindo, 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 lindo. Maiara, você passou um bom período morando em São Paulo e gravando no Rio de Janeiro, né? E ficou afastada dos palcos, né? Mas depois voltou. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Maiara Magri. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Maiara Magri.
Mayara, como a gente disse antes, você gravava as novelas no Rio, mas morava aqui em São Paulo, então não dava muito tempo para fazer teatro. Você sentia falta dos palcos? Olha, eu fiz 2 loucuras que eu não faço nunca mais, que era fazer teatro em São Paulo e novela no Rio. Por 2 vezes eu fiz isso ao mesmo tempo. E isso me deixava maluca, porque às vezes eu terminava o espetáculo aqui no domingo. Na segunda, 9 horas da manhã, eu tinha gravação. E às vezes não tinha teto para chegar no Rio. Então eu passei muito nervoso com isso e passava o contrário também. Eu tinha que terminar correndo a novela lá para vir para fazer espetáculo. Eu fiz um espetáculo com Humberto Magnani, Louco Circo do Desejo, e eu fazia no Rio Dona Beija. Teve um dia que eu saí da cidade cenográfica, eu cheguei no aeroporto, o voo das 6 já tinha saído. E aí eu tinha que esperar o voo das 7. Ou seja, eu cheguei em São Paulo às 8 e eu tinha espetáculo 8h30. Porque a gente fazia 2 antigamente. E aí o Humberto tinha que falar para a plateia assim, olha, ela está chegando, vamos esperar mais um pouquinho que ela está chegando. Eu cheguei tipo 8h35, coloquei o vestido e entrei em cena. Isso é um nervoso, é uma coisa assim maluca, muito, muito maluca. Agora, Mayara, outro dramaturgo importante na sua carreira é o Lauro César Muniz. Você fez vários personagens escritos pelo Lauro, né? E é claro que a gente não podia deixar de ter um depoimento dele aqui. Mayara, que atriz, que atriz. Eu a conheci na filmagem de A Próxima Vítima. Realmente me pareceu que ali estava uma nova e muito talentosa atriz. Foi com esse entusiasmo que convidei Mayara para outros trabalhos. Com ela fiz Roda de Fogo, uma telenovela, onde ela mais uma vez mostrou que era uma atriz bastante eclética, bastante diferente de um personagem para outro, ou seja, ela criava personagens independente de sua personalidade tão forte. Depois fiz com ela O Salvador da Pátria, outra novela em que ela demonstrou muita força, fazendo um papel extremamente ingrato e difícil. Ali ela mostrou que não era mais a garotinha encantadora. Não, ela era uma atriz vivendo com muita força e muita vontade, uma personagem extremamente complicada. E, para terminar, eu fiquei encantado ao convidar a Mayara para uma peça de teatro de minha autoria, que era Luar em Preto e Branco. Aí Mayara, no palco, refletiu o mesmo encanto e refletiu a mesma força que havia mostrado no cinema e na televisão. Uma pessoa que, bom, basta eu dizer que eu vim passar 4 dias com Mayara em São Paulo e sabe o que aconteceu? Estou junto com ela há 90 dias. Você prendeu o Lauro em São Paulo, é isso? Foi um rapto. Um rapto. Sequestro. Um sequestro. Gente, assim, eu tenho uma gratidão pelo autor Lauro César Muniz, porque ele esteve nos melhores papéis da minha vida. E assim, fazer a Próxima Vítima, bom, a gente se conheceu lá e realmente acabou de passar o filme, ele levantou, eu me lembro disso, ele levantou e disse, você é uma ótima atriz. O roteiro era dele. Né? Era dele. Depois eu fui fazer minha primeira novela das 8 na Globo, filha do Tarcísio Meira e da Renata Sorrá, neta do Mário Lago, sabe? E um texto brilhante, umas cenas, eu tenho cenas tão lindas e tão inesquecíveis. Bom,
Depois, passou um tempo, eu fui fazer Salvador da Pátria, também do Lauro. Uma personagem incrível, muito, muito difícil no sentido de que ela era muito transgressora, mas, gente, eu vivi, assim, um dos momentos mais lindos da minha vida fazendo essa personagem. Aí passou mais um tempo. Em 92, o Lauro e o Sérgio Manberti me chamam para fazer 2 personagens do Luar em Preto e Branco com Raul Cortez. E esse texto também me deu mais um prêmio, eu ganhei um prêmio com esse espetáculo. E a vida, eu acho que nos reuniu, né, mais uma vez, dessa vez não para viver personagens, mas para viver nós mesmos, né, um ao lado do outro. Isso tem sido assim muito marcante mesmo nos nossos dias, nas nossas vidas, nesse momento também de pandemia. Sim. Né? Tá sendo uma coisa muito intensa, muito importante também para mim. Maiara, pessoa, né? Depois de já ter feito tantas personagens lindas que ele escreveu. Muito bem. Maiara, e falando em Célia Helena, você contou para a gente, né, nos bastidores que tem muita gente que acha que você é filha dela. Isso. Conta um pouco dessa relação com a Célia Helena. A Célia era uma atriz maravilhosa e uma pessoa linda, gente. Linda, uma coisa. E eu fiz um trabalho com ela na novela, na novela Sabor de Mel. Eu fazia a filha dela. E na rua, as pessoas achavam que eu era realmente filha dela, achavam a gente muito parecida. Depois eu fiz um outro trabalho na Bandeirantes, que eu também fui filha dela, Casal 80. E as pessoas continuavam falando, e falavam para ela também, sua filha. E, não, a filha é a Lígia, mas como a gente tinha essa afinidade também, as pessoas na rua achavam que a gente era mãe e filha. Aí depois veio o Luar em Preto e Branco, que fazer teatro com a Célia também foi... Porque o teatro, ele te dá um dia a dia... Na verdade, não. Ele te dá momentos de cena, de palco, muito diferentes da televisão. A TV é o dia a dia, é a correria. O teatro, não. Você ensaia 2 meses, você convive com os atores, né? Você escuta o que eles têm a dizer. E a Célia era, assim, fascinante mesmo. Aí, nos anos 90, você participou das montagens do Brasil S.A., e do SOS Brasil, escritos pelo Antônio Hermílio de Moraes. Mas antes da gente falar sobre isso, nós fizemos também uma matéria. Antônio Hermílio de Moraes nasceu numa família de usineiros, formou-se engenheiro metalúrgico e foi trabalhar nas empresas da família. Logo as transformou num conglomerado multinacional com mais de 60 mil trabalhadores. Homem de princípios, por toda a vida investiu parte do seu tempo de trabalho e do seu dinheiro em assistência social. Antônio Hermílio era um homem incomum, considerado por muitos o maior gestor do país. Inconformado com as eternas dificuldades para criar empregos, a precariedade da educação e o péssimo atendimento na saúde, tinha ideias próprias para pôr o país nos trilhos. Escreveu 3 peças sobre problemas crônicos do Brasil e, apesar do duro trabalho nas suas empresas, costumava acompanhar as apresentações. Maiara Magri, atriz em 2 dos seus espetáculos, com certeza experimentou o famoso lanchinho que ele, sempre gentil, nunca esquecia de levar para seus artistas e técnicos. Que menina, né? Eu fico me vendo que menininha. Como é que você vê esse envolvimento de um cara como o Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário e tal, com o pessoal de teatro? Olha, para ele foi uma coisa muito legal, porque ele não tinha essa vivência e a gente brincava com ele, e a gente ria muito, e no aniversário dele a gente cantava parabéns e punha o chapéuzinho, coisas que ele nunca tinha vivido. A saúde era um problema para ele muito preocupante, né? Então ele pôs na peça
os hospitais, a falta de remédio, a falta de vaga, como uma menina lá do Nordeste vinha parar em São Paulo para não perder o olho e não ficar cega. Então, ele tinha uma preocupação muito, muito grande com a saúde. Aliás, ele tinha a beneficência portuguesa como o grande amor, assim, né, tirando o grande empresário. A primeira foi o grande empresário que fazia a família, né? E ele passava por problemas seríssimos, porque pessoas colocando dinheiro em Seychelles, pessoas passando a perna uns nos outros. Que era o Brasil S.A. É o Brasil S.A. Ele contou um pouco do que ele vivia, né? Como grande empresário. Bastidores do empresariado. E a família, como a família sentia. E colocar isso, ter essa coragem de pôr no teatro, né? Convidar a gente e montar, para ele, eu acho que foi assim, um sopro para a vida dele. Porque ele ia sempre assistir, ele ia sempre jantar com a gente depois, sabe? E ele gostava, ele tinha aquele prazer nos olhos, e de ver, de conversar, e de dar risada, e da gente falar bobagem. Coisa que, imagina, e a família dele também acompanhava muitas vezes a gente. Foi um mundo novo, que eu acho que ele, né, ele se permitiu participar e levar a preocupação dele para os palcos. Mais umas palavras para você, agora de uma pessoa que esteve aí com você em muitos momentos. Vamos ver? Turminha, namastê, beijocas. Eu conheci Maiarinha Magre em 1988, em dezembro, quando eu estreiei na novela O Salvador da Pátria. Eu era irmã dela, filha da Bete Faria, tão bem recebida. Eu tenho uma gratidão enorme, um carinho imenso. Depois fizemos juntas a novela Salomé também, e fizemos no Teatro Brasil S.A., do Antônio Hermílio de Moraes. Os meus encontros com Maiara Magre sempre foram de muita alegria, de muita camaradagem, de muito coleguismo. Maiara é uma atriz muito dedicada, ela é muito intensa, ela é muito compenetrada, ela é muito entregue, é muito generosa, muito querida e belíssima, talentosa. Então eu só tenho a agradecer, porque todos os nossos encontros profissionais sempre foram cheios de alegria, cheios de parceria. Então espero que possamos nos encontrar em breve também em alguma produção. Parabéns por toda essa trajetória. Parabéns pelo programa. Um beijo. Obrigada. Namastê. A gente se divertiu muito também fazendo as peças e as novelas. E assim, uma grande colega, uma colega muito, muito alegre, muito divertida. SBT, lá você atuou em 4 ou 5 novelas, mas acho que teve um papel aí bem complexo, que foi o da Justina, né? Na novela Éramos 6, por ser uma personagem com problemas psicológicos que foi aí mais né, difícil de construir, vamos dizer, quer dizer, esse personagem. Como é que foi para você? Foi mais difícil, porque assim, primeiro, uma personagem limítrofe, né? Ela estava ela não era totalmente doente, mas ela era infantil, ela tinha alguns problemas. E eu lembro que quando eu comecei, a primeira cena, que já foi também com a Natália Timber, Irene Ravache, e eu entrei numa sala e eu não sei, eu falei, eu acho que ela vai ser assim. Aí eu entrei meio cambaleando, Aí o Newton Travesso me chamou e falou assim, você entrou de propósito assim ou você, tipo, tropeçou? Foi sem querer. Eu falei, não, Newton, eu acho que a personagem é assim. Ele falou, muito legal, legal, que legal. E assim ela foi construída. E eu tinha muito medo de exagerar. Então eu preferia fazer mais contido, e como a Suzy falou, eu sou muito intensa, né? Mas eu preferi fazer mais contida do que totalmente aberta e cair na caricatura. Era um erro que eu corria. Sim. Mas foi lindo, uma personagem linda. Agora, Maiara, foi também no SBT que teve o início um dos maiores problemas que você enfrentou na sua carreira por conta do seu relacionamento, do seu casamento com o Erval Rossano. Foi um período tenso para você. Te incomoda falar sobre isso hoje em dia? Não me incomoda, mas foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Porque ele estava muito doente quando o Silvio chamou
para dirigir a novela Cristal. Já tinha, acho que uns 3 capítulos prontos, mas com outros diretores e com um elenco que não tinha sido ele. Então, ele chegou, ele quis remanejar os atores da novela, então alguns saíram, ficaram bastante tristes, outros entraram. Ele refez o primeiro capítulo e aí a novela seguiu, ele chamou alguns diretores. E eu era assistente da direção, na verdade, porque eu tinha que ficar ao lado dele o tempo todo. Ele precisava de mim. Então, ele precisava para tudo, na verdade. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ficar revoltadas com o fato dele mudar coisas lá no núcleo da teledramaturgia, e eles achavam que eu estava mudando. Era assim, a Maiara mandou mais eu embora. A Maiara fez isso, a Maiara resolveu aquilo, a Maiara... E o Erval falava, mas gente, sou eu que estou fazendo, mas não importava. Eles queriam um bode expiatório, e no caso fui eu. Foi quando a gente saiu. Quando ele parou de trabalhar, ele começou a decair, e aí morreu. Se me perguntarem onde foi o erro de tudo isso, de tudo que eu passei, eu digo, foi quando o Silvio ligou e ele aceitou o trabalho. Ele não, né, se você pensasse friamente, ele não poderia ter ido. Mas quem fala não para o Erval? Quem falava não para o Erval? Ninguém. Ninguém, né? Ninguém. Ele falava, vou para o SBT, e vou fazer novela, e vou refazer os capítulos, e vou... Aí, vamos então, eu estou com você, sabe? Então vamos, te dou todo o apoio. Mas assim, eu acabei sendo... julgada, né? Condenada. Mas também já passou. Agora, num trabalho mais recente, você fez o Paco. Paco, em Dois Perdidos de uma Noite Suja, um personagem masculino. E aí, como é que foi esse trabalho de você, uma feição tão feminina, teu jeito tão delicado, deixar tudo isso de lado para construir aquele personagem vulgar, sujo? Como é que foi isso? Gente, eu acho que se eu pensasse hoje, eu não faria de novo. Primeiro porque, assim, a gente... né, você quer ter experiências e experimentar. Mas era assim, a gente teve um processo de ensaio muito exaustivo, porque eu e a Dalileia Ayala, 2 mulheres fazendo 2 homens, né, com aquela grosseria, e a direção do Flávio Galvão. O Paco, meu Deus, o que era aquilo? Eu fico assim, gente do céu, mas eu acho que tudo vale a pena, a experiência vale a pena. Os trabalhos que eu fiz todos valeram muito a pena. Nós temos a Dalileia aí falando com você. Ai, Dali! Maiara Magre. A Maiara, além de ser uma excelente atriz, é uma grande profissional, muito comprometida com seu ofício. É uma atriz consciente de sua função social, de levar o público a se emocionar, a se sensibilizar, a refletir. Eu acho que isso fica muito impresso em cada trabalho que ela realiza. Eu fiz com a Maiara o espetáculo Dois Perdidos numa Noite Suja de Plínio Marcos. Fazer Plínio Marcos já é um desafio. Agora, viver um personagem masculino, depois de inúmeros atores terem feito o papel, eu acho que se tornou aí um desafio maior ainda. E a Maiara desenvolveu esse personagem brilhantemente. E ela tem uma característica que eu conheci nesse espetáculo, que eu acho assim fundamental, que é esse despreendimento de vaidade. Muitos atores colocam a vaidade à frente do personagem. Como se diz, eu estou caracterizado, estou feio, mas sou eu, hein? A Maiara não, longe disso. E eu acho que essa é uma característica que pertence às grandes atrizes, aos grandes atores. E a Maiara é uma destas grandes atrizes. Parabéns, Maiara, pela atriz que você é. Obrigada, Dali, obrigada. Estar num camarim com um colega, estar ali minutos antes de entrar em cena,
são coisas que só um ator sabe, consegue vivenciar. E são momentos preciosos. O terceiro sinal é um frio, é a perna que treme, aquele assim, merda! E a gente entra em cena. Ser atriz para mim... Nada se compara a isso. Nada se compara. Nada na vida. Maiara, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer, uma alegria conversar com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço muito, adoro esse programa. E, assim, agradeço por todos que vieram falar, pela delicadeza de vocês, por essa homenagem que o ator, né, gosta, a gente fala, meu Deus, que bom ter tantas lembranças boas para contar. E a gente agradece poder reviver junto com você toda essa tua trajetória. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. O Persona volta na semana que vem. Até lá. A gente se vê no próximo domingo. Ai, gente, eu errei muitas coisas, esqueci o nome. Nada, foi lindo. Gente, ando esquecendo o nome. Não. Bom. Bom. Não vamos entrar nesse... Entra nesse mérito de esquecer nome, não. Ai, eu adorei, obrigada. Nossa, foi lindo. Obrigada a você. Que bom ter você aqui presencialmente. Que bom estar aqui, gente, no estúdio. Novamente.